Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e deixa eu fazer aqui um breve exercício de adivinhação. Quando você aí do outro lado pensa em dependência emocional, provavelmente você imagina alguém que não consegue sair de um relacionamento amoroso ruim. Acertei? Mas e se eu te dissesse que a dependência emocional pode existir em lugares muito mais aceitos socialmente e que passam batido desapercebido? Na família, nas amizades, no trabalho, e às vezes ela nem parece dependência. Ela parece responsabilidade excessiva, perfeccionismo, necessidade de agradar, medo constante de decepcionar as pessoas que você ama. E é justamente por isso que ela pode passar desapercebida por vários anos. Vamos falar mais sobre esse fenômeno que destrói identidades mesmo fora das relações românticas, que é aquele padrão que a gente costuma imaginar quando falamos de dependência emocional? Fica comigo até o final porque hoje nós vamos desvendar esse mistério que pode ser que você já passou ou está passando e nem está sabendo. Eu já comentei isso aqui no canal, mas eu vou me dar o luxo de soar repetitiva. Eu acho muito perigoso quando a dependência emocional é reduzida apenas aos relacionamentos amorosos, porque isso faz com que muitos não reconheçam o próprio sentimento. Elas olham para a própria vida e pensam: mas eu não sou dependente emocional, eu só me preocupo muito com a minha família, eu só gosto de ajudar, eu só não quero magoar ninguém. Mas existe uma diferença significativa entre cuidado e responsabilidade excessiva pelo bem-estar emocional do outro. Quando você sente que precisa manter todo mundo feliz para ter valor, quando o humor das outras pessoas determina como você vai se sentir ao longo do dia, ou quando colocar limites gera culpa intensa, talvez exista algo além do que simples amor ou só preocupação. E eu percebo isso com muita frequência nos meus atendimentos. Pessoas extremamente responsáveis, dedicadas e cuidadoras, só que elas vivem completamente exaustas, porque elas aprenderam que as suas necessidades devem vir depois das dos outros ao seu redor. E se você está se identificando com isso, cara pessoa, continua comigo aqui porque existem algumas formas muito sutis pelas quais a dependência emocional aparece dentro das relações familiares. Hoje nós vamos falar mais sobre elas aqui. Algumas pessoas crescem acreditando que são responsáveis pelo equilíbrio emocional da família. São aquelas crianças que aprenderam a mediar conflitos entre os pais, que tentam animar a mãe quando ela está triste, ou sente que precisam evitar qualquer comportamento que pudesse gerar preocupação ou sofrimento. Essa dinâmica pode continuar na vida adulta também. Se você se torna a pessoa que resolve tudo, está sempre disponível para ajudar, que sente culpa quando diz não. E o problema não é só ser alguém cuidadoso. O problema começa quando o amor deixa de ser uma escolha e passa a ser uma obrigação baseada no medo. Medo de quê, Ana? Medo de desapontar, medo de ser visto como egoísta, medo de perder o afeto das pessoas importantes. E talvez a questão nem seja amar demais ou menos a família. Talvez seja, será que você precisa se sacrificar constantemente às suas próprias necessidades para continuar sendo amado? Existe uma segunda forma muito comum da dependência emocional na família, que costuma ser confundida como uma característica positiva de personalidade. Muitas vezes, a dependência emocional não aparece como um apego intenso. Ela aparece como uma demanda de ser sempre impecável. Você sente que precisa acertar sempre. A filha perfeita, o profissional perfeito, a parceira ideal. Porque em algum lugar da sua história, você aprendeu que ser amado estava condicionado ao desempenho, ao quanto você ajuda, ao quanto você não dá trabalho, ao quanto você consegue corresponder às expectativas alheias. E isso gera uma ansiedade bem subjetiva, porque não importa o quanto você faça, sempre existe a sensação de que ainda não é o suficiente. Talvez você não esteja buscando aprovação apenas porque gosta de agradar. Talvez você esteja buscando segurança emocional, a esperança de que, sendo indispensável, você nunca será rejeitado. Contudo, cara pessoa, existe um terceiro aspecto também que costuma ser ainda
mais sofrido, porque ele faz com que as pessoas acreditem que colocar limites é uma forma de machucar quem elas amam. Uma das características mais difíceis da dependência emocional que eu observo dentro da família é a sensação de culpa. Culpa por priorizar a própria vida, culpa por discordar, culpa por não atender imediatamente a demanda dos outros, como se amor significasse diretamente disponibilidade irrestrita a qualquer hora, em qualquer dia. Mas relações saudáveis, elas conseguem sobreviver aos limites. O desconforto que surge quando você começa a se posicionar não significa que você está fazendo alguma coisa errada. Muitas vezes até significa apenas que a dinâmica antiga dessa relação está mudando. E mudanças podem ser desconfortáveis para todos os envolvidos, não só para você ou não só para aquela outra pessoa que você está se preocupando. E se você percebe que essas dificuldades aparecem repetidamente na sua vida, cara, pessoa, eu preciso te dizer que talvez seja a hora de olhar para isso com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de consciência. Eu sou psicóloga clínica e eu trabalho ajudando a pessoas a compreenderem melhor os seus padrões emocionais, suas relações e a construírem formas mais saudáveis de se posicionar no mundo. Se você aí do outro lado quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, meus contatos estão na descrição desse conteúdo logo aqui embaixo. Mas como eu sempre digo, o primeiro passo precisa ser dado por você aí do outro lado. Vai ser um prazer poder acompanhar você nesse seu caminho. Mas se existe algo que eu gostaria que você levasse desse conteúdo hoje, é que dependência emocional não é sobre relacionamentos amorosos. Esqueça isso. Dependência emocional pode acontecer em qualquer tipo de relação. Ela pode estar escondida em comportamentos que nós entendemos socialmente e até costumamos elogiar. O excesso de responsabilidade, excesso de zelo, na necessidade constante de agradar o próximo, de ser perfeito, daquele medo intenso de desapontar, no hábito de continuar cuidando de todos enquanto você fica sempre para depois. E reconhecer isso não significa que você ama menos a sua família, não significa que você é egoísta, significa que você talvez esteja tentando sustentar responsabilidades emocionais que nunca deveriam ter sido somente suas desde o princípio. A psicoterapia pode ser um espaço importante para você compreender de onde esses padrões surgiram e a encontrar formas mais equilibradas de viver os seus próprios relacionamentos. Não porque existe uma solução rápida ou a maneira perfeita de se relacionar. Estou falando disso é porque é possível construir relações em que o amor não precise ser sustentado por medo, por culpa ou pela exaustão. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu te peço aqui agora que compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu que dependência emocional pode aparecer em lugares muito além dos relacionamentos amorosos? Porque se você é assíduo aqui no Nossa Mente, eu sei que você já sabe disso, mas escreva aqui nos comentários porque a sua participação me ajuda a entender quais novos conteúdos podem surgir por aqui e também a gente vai conversando, outras pessoas chegam depois e vão aprender também com os conteúdos que estão nas conversas nos comentários. E se esse tipo de reflexão te ajuda a compreender melhor a si mesmo e as suas relações, te peço também que se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos conteúdos que semanalmente estão por aqui. E para membros, sempre aparece com prioridade, com exclusividade. Obrigada por ficar comigo aqui até o final, te deixo o meu beijo e te espero aqui no próximo conteúdo bate-papo no Astamente. Tchau, pessoal!